Freira, não é isso? E olha só, gente, imagina pra essa mulher ter toda uma criação pra ser freira e de repente descobrir a orientação sexual dela. Conta pra gente isso aí, porque as pessoas perguntam como que eu posso ter uma conexão com Deus, sendo que na Bíblia tá que, sabe, né, aquele nó, que é pecado, que a gente vai pro inferno e blá blá blá. Esse é o tipo de coisa que você já falou em Sim. lives suas e tal? Não, acho que eu nunca cheguei a falar, né, assim, tão abertamente sobre isso, mas... E aí a gente fala, o coração já começa, né? Não, mas ó. Mas eu digo assim, porque vem lembranças. Claro. Na verdade, são por lembranças que vêm. Tentando estruturar, né? Eu falei que ia ser desafiador, porque é uma coisa forte. Eu falar, nossa, que eu fui criada, e aí eu descobri a conexão de volta com Deus, mas assim, o seu é bem forte, porque, meu, de ser freira pra, né, descobrir uma orientação Mas sexual. eu sou tão melhor hoje. Nossa. Não, que incrível. Ah, meu Deus! Que lindo ouvir isso. Como eu falei, né? Acho que a minha grande ferida foi da minha infância e adolescência a separação dos meus pais. Né? E eu acredito, nessa época eu fiquei um pouco rebelde. Eu nunca fui rebelde para estudar, mas eu fiquei aquela adolescente rebelde e só queria ficar trancada no meu quarto. Né? E minha mãe tentava falar comigo, eu não queria falar com ninguém, não queria falar com ninguém. E ela e meu pai tentando, acho que aí retornar esse casamento, eles foram para... Meu pai é locutor de rádio. Uau! E ele transmitiu, acho que quase todas as Copas do Mundo que já aconteceram, e essa tinha sido a Copa de 98 na França. E aí ele foi, e ela foi encontrá-lo, né, para ficar um tempo lá. E no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, ela fez uma promessa, né, para que Nossa Senhora, né, me abençoasse, me protegesse, que eu estava muito rebelde, etc. E naquela época, né, acho que elas ficaram uns 20 dias, um mês na França, minhas amigas de colégio, né, me chamaram para um grupo de oração chamado Nossa Senhora de Lourdes. Caramba, Nossa, que vai conexão. E quando ela chegou de viagem, eu já estava indo uma vez por semana para um grupo Nossa Senhora de Lourdes, grupo de jovens Nossa Senhora de Lourdes, né? Então aí começa o meu aprofundamento espiritual, vamos dizer assim. Eu venho de uma família católica, não praticante, mas aquele praticante da missa de domingo, né? Mas nunca nada foi obrigado na minha casa. E aí depois que eu entrei no grupo de oração, eu fui ficando, fui me sentindo cada vez mais... Eu não consigo explicar. Pertencente, envolvida naquilo. Deus, luz, energia, seja lá o que vocês chamam, o que as pessoas chamam, ele me tomou de uma forma que ele tomou totalmente, né? E eu nunca mais consegui me desligar. Dali eu fui para uma outra comunidade chamada Novo Caminho e conheci a comunidade dos Servos de Deus que fica no interior do Pernambuco, em Arco Verde. Através do padre Ayrton, que é o padre que comandava essa comunidade. E ali eu devia ter uns 14, 15, 16 anos, eu não lembro exatamente. E eu escrevi uma carta para ele pedindo para ir para a comunidade. Lá a gente fazia voto de pobreza, castidade e obediência, né? Andava com roupinha tipo franciscana. Aham. E eu ainda estava no colégio. Então eu olhei para meu pai e para minha mãe e disse tchau. Eu cheguei lá com uma mala, né? Uma mala assim, não era uma mala, era um punhado de roupa, literalmente, porque eu não podia levar nada, né? E ali eu fiquei, né? Eu não poderia entrar porque eu era de menor, né? Eu tinha que terminar meus estudos. Então, eu ficava 3 meses, voltava, ficava... E quando foi no ano que eu fui entrar, e ali eu já estava absolutamente entregue, nós ficávamos na Rua do Lixo, né? Então, literalmente, a gente vivia da providência, não tinha geladeira, não tinha... Era o que as pessoas doavam mesmo, né? E nós cuidávamos das pessoas em situação de rua, de crianças abandonadas, de idosos abandonados, né? E eu fico pensando, talvez tenha sido a época mais feliz da minha vida. Caramba. E no ano que era para eu fazer os votos, né, o bispo vetou a entrada de todos os novos servos, por questões burocráticas. Naquele ano não iria poder, né?
E aí eu lembro, eu sentada no batente, assim, da comunidade, ela fica no sertão mesmo, não tinha nada ao redor. É cacto muito, né? E muita pobreza, muito lixo, muita... Eu disse, padre, eu acho que eu vou, já que então não vou poder entrar, acho que eu vou estudar. Ele, minha filha, você vai fazer o quê? Sim. E eu já estava gostando muito de cuidar ali das pessoas, né? Eu disse, eu vou fazer medicina. Ele disse, vai fazer medicina. E ali eu levantei, peguei minha malinha de novo e foi embora. E aí fui fazer medicina, passei em São Luís do Maranhão. Que aí minha jornada de viagem começou. Depois que eu saí de casa mesmo, mais ou menos nessa época, foi quando eu fui fazer faculdade em São Luís, né? E no segundo dia de aula de faculdade, eis que eu tava de cabeça baixa e quando eu levantei, algo se iluminou. E eu disse, nossa, que luz, que luz. E ali eu vivi o meu primeiro relacionamento, que durou 12 anos.